Olá, lindonas e virtuosas, graça e paz, tudo bem com vocês? Comigo vai tudo bem, graças a Deus. Espero que com você também esteja tudo bem. Eu sou Kátia Bruno e esse é o nosso canal Provérbios 31, um canal feito para você, mulher inteligente. Se ainda não é inscrita nesse canal, se inscreva, ative o sininho para você receber todas as notificações, deixe o seu gostei, deixe o seu comentário e compartilhe com uma amiga. Nós estamos no 6º dia do propósito de 21 dias de oração. São 3 semanas de oração. A primeira semana orando pelas mães, a segunda semana orando pelos pais e na terceira semana orando pelos filhos. Esses devocionais são baseados no livro da Stormy Omartian, O Poder da Mãe que Ora. Hoje nós vamos falar sobre a mãe prisioneira. A palavra de Deus, ela nos conta uma história que está registrada no 2º livro de Samuel. A partir do capítulo 11, vai contar a história de Davi. A partir do momento em que ele comete o pecado de adultério com Batseba, seguido ali de um assassinato do marido da Batseba, que era um valente de Davi, Urias. E ali Davi, ele começa a se enredar nessas mentiras, e chega um tempo que o profeta vai até ele trazendo uma correção, ele se arrepende, Deus o perdoa, ele tem convicção disso, mas Davi, ele não perdoa a si mesmo. Por que dá para entender isso? Porque lá no capítulo 13 acontece algo terrível na família de Davi. Amon ou Aminon, depende da sua tradução, ele é o filho mais velho de Davi e ele se apaixona pela sua meio-irmã, porque Davi tinha várias mulheres, então eles eram filhos do mesmo pai, porém com outras mulheres. Aminon, ele se apaixona pela sua própria irmã e ali ela arma um plano e comete um incesto, ele estupra a sua própria irmã. Davi, sabendo de toda aquela situação, Davi não faz nada. Ele simplesmente manda Aminon para uma outra cidade, isola ele lá e não faz absolutamente nada. Absalão, que era o irmão legítimo de Tamar, a irmã que sofreu o estupro, ele se revolta com aquilo e ele cobra do pai uma posição no qual o pai não dá uma posição para ele. E ali ele se revolta e ele trama um plano para matar o próprio irmão. Ele faz uma festa e quando Aminon vem, depois ele está bem embriagado, Absalão então mata o seu próprio irmão. Mais uma vez, Davi não faz nada. Davi simplesmente isola novamente Absalão. Ele faz ali a lei do silêncio. Ele não corrige, ele não faz nada. Ele, sendo rei de Israel, ele deveria aplicar as leis desde o início e ele não faz nada. Até o ponto de Absalão retornar, se revolta contra o pai, ele se rebela contra o pai, melhor dizendo, tenta tomar o trono do pai, ele se deita com as concubinas de Davi e quando ele então entra numa briga realmente com o exército, ele entra numa briga com o exército de Davi, porque ele também faz o seu exército. Então ele morre com os cabelos pendurados numa árvore e o chefe do exército de Davi, o Joabe, então mata ele com a espada. Olha que fim trágico, porque Davi, ele não se perdoou. Davi, ele recebe o perdão de Deus, mas ele não se perdoa, porque ele, diante de todas desses acontecimentos, ele não faz simplesmente nada, porque ele simplesmente não se perdoou. O que eu quero trazer hoje com essa história para nós? Existem muitas mães vivendo nesta mesma situação. Mães que estão prisioneiras da culpa, estão aprisionadas na culpa. Elas não liberam o perdão para outros e nem mesmo para si. Quantas mães que não se perdoam por ter feito um aborto no passado? Quantas mães que não se perdoam por talvez ter rejeitado o filho no ventre? Quantas mães que não se perdoam por talvez não ter arranjado um pai melhor para o filho? E assim vai, são tantas coisas que muitas mães estão aprisionadas e não se perdoam. Quantas mães não perdoam os pais, talvez por uma rejeição, por um abuso,
por tantas situações vividas na infância, na adolescência, e hoje essa mãe vive aprisionada. E ela traz isso, ela traz o seu passado para o presente e assim não consegue romper como mãe. Ela sente que tem algo que está aprisionando. E existem outras situações que talvez você possa falar, mas como assim? Existem mães que elas precisam perdoar a Deus. É isso mesmo. Mas como assim perdoar a Deus? Às vezes nós falamos assim, tá tudo bem. Mas quantas mães que elas estão entristecidas com Deus, talvez até inconscientemente, mas elas não conseguem entender porque Deus permitiu que o seu filho morresse de uma enfermidade. Não conseguem entender o porquê que Deus permitiu que ela sofresse um aborto tantas e tantas vezes de um filho que ela desejava tanto. Talvez ela não consiga entender o porquê que Deus permitiu que esse filho sofresse um acidente de carro e morresse ou fosse assassinado. Ou talvez o filho está desaparecido, ela não consegue entender, então ela não consegue perdoar Deus. Ela acha que Deus tem a culpa pelo que aconteceu, porque afinal de contas, Deus ele é soberano, ele é absoluto. Então sim, é necessário que você abra o seu coração e deixe que o amor de Deus entre no seu coração hoje. Se perdoe, se livre de seu passado, se livre da sua culpa, se perdoe, saia dessa prisão, perdoe seus pais. Perdoe seus líderes, perdoe aqueles que te feriram, perdoe a Deus se for preciso. Porque talvez você pode estar achando um absurdo isso, mas no seu coração você não consegue compreender o porquê dessas coisas aconteceram e você não teve uma explicação. Se perdoe, se livre dessa culpa, seja livre, porque o Senhor Jesus ele te fez livre. A palavra de Deus ela diz em João, no capítulo 8, versículo 32, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ele diz ainda no versículo 36, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Nós já tivemos o devocional onde nós aprendemos a ler a Bíblia, a não ser uma mãe sensata, a ser uma mãe sábia, que lê a Bíblia, que tem uma leitura diária, um devocional com Deus. E nós temos falado aqui sobre a oração. Então libere o seu coração, porque perdão não é um sentimento, perdão é uma atitude. Muitas vezes eu falo assim, estou esperando quando eu sentir o meu coração de perdoar. Não, perdão é uma decisão, decida perdoar, decida. Talvez a pessoa que você precise perdoar é o seu próprio filho, é a sua filha, que na adolescência se rebelou, na fase adulta. Talvez você está sem conversar até com seu filho ou com sua filha. Talvez ele te magoou tanto, fez algo para você, te desonrou, que você está com seu coração aprisionado nisso e você precisa perdoar. Nós precisamos então liberar o nosso coração. Liberar o nosso coração e deixar que o Espírito Santo faça morada. Nós estamos lendo essa semana no desafio, lá do grupo do WhatsApp. Nós estamos lendo e meditando em Gálatas 5, do 16 ao 22. As obras da carne e o fruto do Espírito. Peça ao Espírito Santo que te ajude a cultivar o fruto do Espírito. A cultivar esse fruto, o fruto da misericórdia. Porque misericórdia é você ser bom com quem não merece. E talvez você pode pensar, mas eu vou liberar perdão para essa pessoa, eu vou liberar perdão para o meu filho, para minha filha. Eles me magoaram, me desonraram, me desobedeceram. Olha só, perdão não justifica o ofensor. O perdão, ele liberta o ofendido. Eu vou repetir. O perdão, ele não justifica a falha do ofensor, mas ele liberta o ofendido. Ele abençoa o ofendido. Então é você que será abençoada, você liberando esse perdão. Você será abençoada, liberta, liberando esse perdão. Então que hoje o Espírito Santo fale melhor no seu coração através desse devocional. E nós vamos fazer a leitura do livro. Vamos lá? Senhor, eu te adoro como Deus da minha vida. Guardas meu coração e perdoas minha alma. Eu te louvo
por enviares teu filho para morrer por mim, a fim de que eu pudesse ser perdoada. Obrigado por perdoares minha iniquidade e não te lembrares mais dos meus pecados. Sei que eu estava morta em meus pecados, mas tu deste a vida em Cristo e me perdoaste de tudo. Sou grata, porque nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Obrigada, porque independente de quanto eu me desvie de teus caminhos, tu sempre me receberás de volta quando eu me arrepender e clamar por teu perdão. Perdoa meus pecados hoje. Não quero que pecado algum se coloque entre nós. Purifica-me de tudo que não provém de ti. Eu te louvo ao Senhor, meu perdoador e redentor. Lembre-se que deixar de perdoar é deixar de desfrutar tudo aquilo que Deus tem para você. E Deus tem uma vida abundante para a sua vida. Deus tem uma maternidade abençoada. Deus quer restaurar em você essa alegria de ser mãe, de ser livre. Livre-se da culpa. Jogue no mar do esquecimento aquilo que passou e libere seu coração. Deus tem coisas novas para você viver como mãe, como mulher. Então, se dê esse presente, liberando hoje o perdão. Sei que não é algo fácil, mas é uma atitude que só você pode tomar. Ninguém pode fazer isso para você. Eu posso orar por você, outras pessoas podem orar, colocar a mão na sua cabeça, mas essa atitude é só você que pode tomar. Ninguém pode tomar essa atitude para você. Cristo nos perdoou e a Bíblia diz que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação há. A cédula da dívida que era contra nós já foi rasgada. Cristo já nos libertou do reino das trevas e nos trouxe para o reino do Filho do seu amor. Fique então hoje com essa palavra no seu coração. Que o Senhor Jesus te abençoe. Se essa palavra abençoou a sua vida, compartilha com outras amigas, que eu tenho certeza que outras vidas serão abençoadas e alcançadas. Mais uma vez eu te peço, se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva. Compartilhe nas suas redes sociais, nos grupos das amigas do WhatsApp. Compartilha, abençoe outras vidas. Em nome de Jesus, que o Senhor te abençoe. Um grande abraço e até amanhã para o nosso próximo devocional.